Fala galerinha, tudo bem? Sou o professor Paulo Freitas, professor de Física, e trouxe mais uma aulinha para ti sobre princípio de Pascal e experimento de Torricelli. Mas antes de irmos à aula, deixa o teu like, te inscreve no canal, a Liga da Física agradece. Vem comigo! Fala galerinha, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aqui no canal, né? Estou colocando aqui em cima, olha só, a nossa playlist de hidrostática para você assistir desde o início, quem não assistiu, ok? Então é só ir no card, tocar aí em cima e aí você vai direto dar uma conferida e depois vem para essa aula aqui. A aula de hoje, nós vamos falar de experiência de Torricelli, né? Esse cara foi extremamente importante para a física, para a hidrostática, na realidade, não é? Assim como em outros conteúdos também. Torricelli, ele fez um experimento lá no século XVII, justamente para tirar algumas dúvidas que pairavam na época com relação à pressão atmosférica. Né? E para realizar esse experimento, ele pegou um tubo, um tubo grande, você está vendo aí na imagem, contendo mercúrio, e ele pegou também um recipiente. Né? Na realidade, o que ele faz com esse tubo aí? Ele vai conectar no recipiente e ele vai observar aí um determinado equilíbrio. A grande pergunta é, por que o mercúrio? Bem, a resposta para isso é bem simples. Né? Alguns fatores eu posso citar aqui para ti. O estado natural do mercúrio, geralmente, é o estado líquido, né? O estado natural dele, que ele é encontrado. Um outro fator bem interessante, né? É que quando tem variações de pressão, ele não dilata tanto, né? Ou seja, a partir do momento que você vai subindo, vai aumentando a altitude, como a gente viu na aula passada, a pressão vai diminuindo, então não há uma dilatação tão intensa, assim, a variação de dilatação dele não é tão intensa. Não é? A densidade do mercúrio ela é muito grande, né? Mais ou menos aí 13,6, né? Em comparação com a água, claro que a gente está falando em gramas de centímetros cúbicos. Né? Então, olha só, entre outros fatores. Né? Então, esse experimento realmente foi um experimento aí que ele veio para nos trazer informações sobre justamente a pressão atmosférica e chegarmos também a algumas conclusões. Né? Então, sem mais demora, vamos lá ver o que diz esse experimento, né? Como é que ele vai funcionar. Perfeito, gente? Bem, quando a gente fala aqui nesse experimento, é importante você entender que esse experimento de Torricelli ele foi utilizado para calcular o quê? A pressão atmosférica, né? E ele tomou como base ali justamente, como eu falei para ti, o mercúrio. Então você vai pegar aquele experimento anterior, Torricelli, quando ele colocou, justamente esse tubo com mercúrio dentro do recipiente com mercúrio, o que ele pôde perceber? Que esse nível do mercúrio aqui baixou dentro do recipiente, o nível subiu e se atingiu um equilíbrio bem aqui, a 76 centímetros, que a gente chama de 76 centímetros do nível de mercúrio. Bem, o que nós vimos na aula passada? Na aula passada nós falamos sobre Teorema de Stevin, e lá no Teorema de Stevin, o que nós falamos? Que quando nós tivermos aqui o mesmo líquido, não é isso? E o mesmo nível, como estão aqui os pontos A e B, as pressões serão o quê, pessoal? As pressões serão exatamente iguais, as pressões serão as mesmas. Paulo, você está me falando então que a pressão no ponto A ela é igual à pressão no ponto B? Exatamente, mesmo nível, mesmo líquido. Né? Só que no ponto A, quem exerce a pressão é a atmosfera. Repara que você tem o ar atmosférico aqui ao redor. Se você tem o ar atmosférico, quem está exercendo a pressão aqui vai ser justamente a atmosfera. Perfeito? E óbvio que no ponto B, a pressão exercida, olha só, é a pressão hidrostática. Perceba que o nível de mercúrio desceu. Aqui, então, ficou um vácuo, né? Você tem aqui uma espécie de um vácuo dentro desse tubo na parte superior. E aqui embaixo você tem uma quantidade de líquido, né? No caso, mercúrio líquido aqui, exercendo uma pressão sobre esse ponto B. Bem, se eu tenho uma pressão exercida por um líquido, a gente vai chamar essa pressão de pressão hidrostática que nós vimos lá na nossa aulinha. E a pressão hidrostática a gente calcula através da equação densidade, né? No caso aí do líquido, que é o mercúrio, que multiplica a gravidade, a aceleração da gravidade, que vai multiplicar
justamente o nível, a altura, né, da coluna de mercúrio, que é esse Hzinho que nós discutimos. Perfeito? Bem, ao colocarmos os dados aí, ó, vamos lá. Como eu te falei, a densidade do mercúrio 13,6, você transforma para quilograma metro cúbico, é só multiplicar por 1000. Lá em densidade, eu te ensinei, nossa primeira aulinha, né, da playlist de hidrostática, eu te ensinei a fazer essa transformação. Beleza? Gravidade 9,8, né? Claro que tem aquela dízimazinha aqui, então a gente vai ter um resultado que vai ser aproximado, né? E 76 centímetros de mercúrio, que transformado para metros equivale a 0,76 metros. Quando a gente realiza aqui esse produto, nós vamos ter algo bem próximo de 1 vezes 10 elevado à quinta newtons por metros quadrados. Então, ele caracterizou a pressão atmosférica com esse valor. Só que 1 vezes 10 à quinta newtons por metros quadrados equivale a quanto? 1 atm, não é, gente? Olha só, 1 atm é a pressão no nível do mar. A partir daí, então, começou a se falar nos 76 centímetros de mercúrio, que na realidade acaba sendo 1 atm também. Então, isso você tem que lembrar, não é? Você tem que lembrar. Se você ver em algum lugar os 76 centímetros de mercúrio equivale a 1 atm, ou então 760 milímetros de mercúrio, né? Você sabe que 76 centímetros são 760 milímetros de mercúrio, né? Lá quando eu falei para ti em pressão sistólica e pressão diastólica, vocês lembram que eu falei para vocês que a pressão média do ser humano, de um adulto, era 120 por 80? Pois é, né? 120 é a pressão máxima, 80 é a pressão mínima, que é o 12 por 8, né? Por que 120 por 80, Paulo? O que é isso, né? Então tem a ver aqui, olha, com o milímetro de mercúrio, né? 12 por 8 centímetros de mercúrio. Então fica ligado nas unidades, tá? Que são unidades de pressão. Ok, meus amores? Não esqueçam. E se por um acaso, ó, tinha colocado aqui para você antecipadamente, se a gente tirasse o mercúrio líquido aqui e colocássemos água, não é? O que iria acontecer? Reparem que a densidade da água é 1, concorda comigo? Tá? Então, o que significa isso, Paulo? Significa dizer, olha só, que essa coluna de água ela vai atingir o equilíbrio a 10 metros de altura. Né? Então, a 10 metros de altura, você tem o equivalente de 1 atm, no caso, para a água. Lembra da aula passada? Aliás, a aula retrasada, onde nós diferenciamos aí os tipos de pressão, que eu falei de pressão hidrostática, fiz uma comparação com a atmosférica. Pois é. Então, para cada 10 metros de profundidade, você tem o equivalente aí a 1 atm, não esqueça desse cara, né? E esse fato explica diversos fatores, como por exemplo, eu aposto que você já deve ter visto esse truquezinho por aí, né? Consiste em um copo e aqui dentro do copo tem um líquido, água, só que foi colocado algo para dar cor aí, para destacar bem a água, né? Ficou meio amarelada. E aí quando a gente vira esse copo, repara que aqui na base você tem um papel, né? E esse papel, ele não é tão sensível à água e a água acaba não caindo, né? E por que isso não ocorre? Aí você vai ter que fazer uma análise com relação às pressões. Perceba que a pressão interna é a pressão hidrostática, olha só, você tem um líquido aqui dentro agindo sobre a superfície e aqui fora, em todos os lados, inclusive aqui fora, você tem a pressão atmosférica. O que a gente acabou de ver no experimento de Torricelli ali? Que no caso da água eu tinha que ter uma coluna de quantos metros para que a pressão fosse pelo menos igual à atmosférica? No mínimo 10 metros, né? Você percebe que nesse copo aqui, esses 10 metros não são atingidos aqui, você não vai ter esses 10 metros. Logo, a pressão interna ela é menor que a pressão externa, que vai ser a atmosférica. Por isso que você não vê aqui, olha, a água caindo, né? Justamente por causa dessa diferença de pressão. Eu não sei se você já percebeu que na geladeira também isso vai acontecer. Né? Quando você abre a geladeira e fecha, você percebe que demora algum tempo até você conseguir abrir de novo. Por quê? Porque ao abrir a geladeira, os gases de dentro eles saem. Então, quando você fecha, dentro, a pressão está menor. Fora, a pressão atmosférica ela é intensa, como a gente já viu, 1 atm, 100 mil newtons por metros quadrados, 76 centímetros de mercúrio. Essa pressão é muito intensa. Ela é tão intensa que, na realidade, você não consegue abrir mais a geladeira. Pelo menos não até que se atinja o equilíbrio. Aí, olha a quantidade de gás na geladeira. Estou falando da parte interna, vai acumulando, a pressão vai aumentando, né? Entra em equilíbrio, aí sim você faz uma pequena força e consegue soltar. Né? Existem, por exemplo, alguns recipientes, vamos pegar recipiente de requeijão, de palmito, de azeitonas,
Onde você tenta tirar a tampa e não consegue, você faz uma força descomunal e não consegue retirar a tampa, não é? E aí, quando você olha direitinho, tá lá um lacrezinho e tá escrito assim, para remover a tampa, retire o lacre. Aí você retira o lacre, o que tem no centro? Um furo. Por que um furo? Para entrar ar ali dentro, para aumentar a pressão interna. Ei, Paulo, mas aquele lacre estava ali para quê? Justamente para fazer com que a diferença de pressão fosse muito grande. A pressão externa seria a pressão atmosférica e a pressão atmosférica maior que a interna. Como a de fora é maior que a de dentro, você não consegue tirar a tampa pela diferença de pressão, porque a pressão atmosférica realmente ela é muito elevada, realmente ela é muito intensa. Então toma muito cuidado, gente, com esses detalhes aí. Toma muito cuidado mesmo, né? Sempre faz a comparação entre as diferenças de pressão, ok? Vamos continuar aqui, perfeito? Então, como eu falei para ti, a pressão atmosférica ela é maior que a pressão interna para essa situação. E aí vem um outro cara, né, Otto von Guericke aí, e Otto von Guericke, ele quis fazer um experimento, ele quis medir também aí a pressão atmosférica. Será que a pressão atmosférica ela é intensa? Será que ela não é intensa? Qual será, na verdade, o valor real dessa pressão atmosférica? Né? Valores que as pessoas conseguissem visualizar, olha só, a dimensão dessa pressão. Então, o que ele faz? Ele pega uma esfera de aço, de ferro, de aço, e corta ao meio. Perceba que ela é cortada aqui no meio, olha só. Olha para cá, não é? Então tem uma divisão bem aqui. Então ele separa em hemisférios, perfeito? Ele retira o ar de dentro e cria o que aí dentro? Um vácuo. Ou seja, quanto vale a pressão interna? Não existe, porque dentro não tem nada, né? É um vácuo, não tem pressão interna. Com isso, a pressão atmosférica, que ela vai agir em todas as partes do corpo, como nós já vimos isso aqui, né, em aulas anteriores, ela vai agir em todo o corpo. O que ela vai fazer? Ela vai comprimir esse corpo. Mas só que esse corpo, ele é muito resistente, ele não é comprimido. O Otto von Guericke, então, ele tenta separar com as mãos os dois hemisférios, né, as duas partes aí dessa esfera. E ele não consegue, gente. Ele não vai conseguir. Não é? Ele faz uma força descomunal, não consegue. Pede ajuda aos colegas, também não consegue. E ele tem a brilhante ideia de amarrar um cavalo de um lado e um cavalo de um outro. Né? Dá um tiro para cima para os cavalos saírem em disparada. E mesmo assim ele não consegue separar esses hemisférios, ou seja, um cavalo faz uma força absurda, né? Então imagina a pressão aí nesse sistema que o cavalo fez, tu imagina dois, né, em sentidos opostos. Paulo não abriu? Claro que não. Ele colocou 2 de cada lado, 3 de cada lado, não conseguiu abrir, né? Ele consegue abrir quando ele coloca aí, olha só, muitos cavalos de cada lado, 8 de um lado, 8 do outro, mais ou menos aí 16 cavalos. Bem, galerinha, um outro princípio de extrema importância aqui na física, né, dos fluidos é justamente o princípio de Pascal. É óbvio que quando a gente fala em Pascal, a gente vai lembrar de pressão, né? Basicamente da variação de pressão. E o que diz justamente esse princípio aí, que é o princípio que a gente chama de princípio de Pascal, né? O aumento de pressão, ele é transmitido integralmente para todos os pontos do fluido. Não é a pressão, tá, gente? É o aumento de pressão. E vale ressaltar que quando a gente fala aqui em aumento, a gente está ressaltando a variação da pressão, né? Então é a variação da pressão que ela é transmitida igualmente a todos os pontos do fluido. É muito comum aqui, né, o aluno interpretar de forma incorreta, falando que a pressão que eu exerço em um ponto ela é transmitida integralmente. Não, a variação de pressão ela é transmitida a todos os pontos do fluido igualmente. Então olha para esse experimento aí que eu vou colocar para ti agora. Né? Você percebe o seguinte, que eu tenho aí uma seringa com água de um lado, né? E eu coloco essa seringa num balãozinho e esse balão ele é completamente perfurado. E quando eu vou comprimindo esse êmbolo aí da seringa, né, o que acontece? Eu vou colocando água dentro do balão, você percebe que ela espirra em todos os orifícios desse balão com a mesma intensidade, né? Justamente porque a variação de pressão é a mesma. Essa pressão aí, esse aumento de pressão, essa variação de pressão, ela é distribuída igualmente a todos os pontos do fluido. E isso, cara, é de extrema importância porque você utiliza direto o princípio de Pascal, né? Seja para tocar um pneu, quando você pega lá o macaco hidráulico, né? Que é justamente aquela alavancazinha que você suspende o carro, você está utilizando o princípio de Pascal.
Quem tem carro já, e que eu já vi o carro com direção hidráulica, você está utilizando o princípio de Pascal. O próprio freio automotivo utiliza o princípio de Pascal. Alguns elevadores aí utilizam o princípio de Pascal. E você deve estar se perguntando assim, né? Mas como é que esses elementos eles vão utilizar justamente esse princípio? E é o que a gente vai tentar responder aqui para ti agora, perfeito? Bem, o que você está vendo bem aqui é um elevador que nós chamamos na física de elevador hidráulico, tá? O elevador hidráulico, na realidade, ó, o que você tem aqui? Ó? Você tem uma espécie, né, de um sistemazinho, né? Você tem aqui os ramos, né? E você tem um fluido aqui dentro. O que você vai perceber? Que justamente aqui em cima, nesse primeira ramificação, a gente chama aqui ó, de ramificação 1, onde você tem uma área 1, você tem um êmbolo com uma área pequena, tá percebendo isso? Do outro lado, teu lado direito, bem aqui, ó, você tem um êmbolo com uma área maior, né? Que a gente vai chamar aqui ó, de área 2, um êmbolo 2, perfeito? Bem, observa só que se eu pegar esse êmbolo que está aqui em cima e fizer uma força aqui embaixo, eu vou deslocar uma certa quantidade de fluido que vai sair desse lado e vai para o outro. Você percebeu? Deixa eu voltar para você visualizar. Olha só. Se eu deslocar, de novo, perceba bem aqui, ó. Se eu deslocar esse êmbolo bem aqui, senhores, o que vai acontecer? Né? Se eu exercer uma força para baixo, repara que eu vou deslocar uma certa quantidade de fluido que vai para o outro lado, ficando exatamente assim, ó. Percebeu? Então, o que acontece? Eu diminuí a quantidade de líquido de um lado e essa quantidade de líquido foi para o outro, elevando o êmbolo 2. Ou seja, eu exerci uma força no êmbolo 1 e essa força ela chegou até o êmbolo 2. E o que eu acabei de falar para você com relação ao princípio de Pascal? Tá? O princípio de Pascal me diz que o aumento de pressão de um lado é distribuído igualmente a todos os pontos do fluido até chegar do outro lado. E é exatamente essa relação que você está vendo aí. A pressão de um lado vai ser igual à pressão que chega do outro, gente. Se a pressão de um lado é igual à pressão que chega de um outro, lembra do nosso conceito de pressão. A nossa segunda aulinha aí, nós falamos sobre pressão. Lembra do conceito? Quem é pressão? É a força aplicada em uma determinada área. Então, quando você aplica uma força em uma determinada área, você tem pressão. Agora, toma muito cuidado, né? Toma muito cuidado mesmo, porque esse cara aqui, ó, ele é de extrema importância, né, senhores? Como assim? Você deve estar se perguntando, como assim, Paulo, de extrema importância? Perceba que essa grandeza aqui, ó, força e a área, elas são grandezas diretamente proporcionais. Você tem uma relação aqui. O que significa dizer? Olha para cá, por favor. O que aconteceu com esta área bem aqui? Ó? Repara, eu apliquei uma força deste lado, promovi aqui um aumento de pressão, perfeito? Essa pressão ela foi sendo distribuída a todos os pontos desse fluido até chegar bem aqui, ó, do outro lado, sendo que do outro lado essa área que você está vendo bem aqui, ó, essa área vai ser o quê? Maior. Se você está aumentando a área, significa dizer que a força tende a aumentar. Eras, Paulo, então peraí. Se a minha área aumentou, a força do outro lado é maior para que a variação de pressão seja a mesma? Exatamente isso, gente. Olha que relação interessante. Tá? Então, através de uma força do outro lado não tão grande, olha só, eu exerço uma pressão, como essa pressão varia igualmente, do outro lado essa força aumenta porque o êmbolo aumentou a área. Né? Olha que interessante. Então, dessa forma, você consegue multiplicar a força. Então, o princípio de Pascal, na realidade, ele é um agente multiplicador de forças. Né? E detalhe, se essa área 2, essa área que você está vendo bem aqui, ó, se essa área 2 ela for 10 vezes maior que a área 1, a força aqui também será 10 vezes maior. Se essa área for 100 vezes maior, a força que chega aqui são 100 vezes maior. É por isso que quando você visita um elevador hidráulico, não sei se você já viu por aí, né? Antigamente era muito comum, você chegava numa oficina, colocava seu carro sobre o elevador, aquele elevador era hidráulico. Então, com uma força pequena, o carro era suspenso a uma altura que você quisesse, lá tinha limite para a altura. E como era muito fácil suspender aquele carro? Porque utilizava justamente esse princípio. Né? Um macaco hidráulico. Quando a gente fala em macaco hidráulico, você vai trocar o pneu de um carro, você gira uma manivela e aquela alavanca vai subindo, suspendendo o carro.
Você nunca se perguntou, Eras, como é que girando uma manivela, exercendo uma força com uma intensidade não tão grande, do outro lado eu consigo suspender o carro? Porque trabalha justamente com o princípio de Pascal. Então toma muito cuidado, por exemplo, ali, ó, vamos imaginar que você tem bem aqui, ó, deixa eu pegar aqui para você, uma manivela, né? Uma manivela e você quer com essa manivela, né, acoplada justamente a esse cara que a gente chama vulgarmente aqui, né, de macaco hidráulico, você quer suspender um carro. O que você vai fazer aqui então? Você começa a girar essa manivela. Você aplica sobre a manivela aqui uma força. Quando você aplica uma força, ó, bem aqui dentro você tem um tubozinho bem fino que é conectado à parte de cima. E esse tubo ele vai aumentando. Dentro do tubo tem um fluido. Então quando você gera aqui, ó, uma força, você está exercendo uma pressão nesse ponto do fluido. Essa pressão se distribui igual. Perceba que a área aqui para cima aumenta, aumentando a força, né? Claro que não nessa proporção aqui. Proporção muito maiores. Lembra que se a minha área aumenta aí 100, 200, 300 mil vezes, a força aqui em cima vai aumentar o quê? 100, 200, 300 também mil vezes, dependendo da diferença de área. Aumenta a área, aumenta a força e aí você consegue suspender o carro. Então, basicamente, esse é o princípio. A mesma coisa no freio automotivo. Você exerce lá uma força pequena sobre o pedal e para aquele carro todinho, pode estar a velocidade que for. Justamente quando você freia, você pisou no freio, você tem ali dentro o fluido. Não existe o fluido do freio no carro? Então, quando você exerce aquela força, você transmite uma pressão que varia igualmente até chegar lá nas lonas, até chegar lá nas rodas. Né? Como aquela área foi aumentando, a força que chega lá também vai aumentando e aumenta muito e faz o carro parar. Não é? Que interessante. Então, olha só, aqui na Liga da Física, você aprende tudo sobre os experimentos, né? Principalmente aqui na nossa aula de hoje, que é sobre o princípio de Pascal. Olha só que interessante. Então, muito cuidado com algumas relações. Ó. Uma outra relação bem interessante, perceba bem aqui, ó, o que está acontecendo quando eu exerço uma força de um lado. Olha para cá, o que está acontecendo? Eu quero que você observe bem aqui, ó, o nível do fluido. Olha onde está o nível e olha o nível desse lado. Quando eu desloco esse fluido, observa, não é? Que desse lado 1, a altura da coluna diminui e do outro lado aumenta. Aí você vai me perguntar assim, mas Paulo, esse aumento é proporcional? Claro que não, né? Aqui você tem uma área maior, então o fluido ele vai se distribuir mais aqui. Então, desse lado, por exemplo, se você desloca aqui 3 litros, que equivale a isso, 3 litros do outro lado, fica disposto justamente nessa região de área maior, né? Então, uma altura menor, ok, gente? Ou seja, você percebe que há uma conservação aí de volume, não é? Há uma conservação de volume, mas há um pequeno aumento com relação à altura da coluna por causa dessa distribuição, ela não é tão intensa. O que você percebeu aí? Que essa altura aumentou um pouquinho, né? Toma cuidado com esse carinha. E aí você sabe que se há essa conservação de volume, quem é volume? Área vezes altura, né? Você concorda comigo que o volume, né, em 1 é igual ao que chegou em 2, afinal de contas eles foram transmitidos. O volume de fluido é o mesmo, é idêntico. E esse volume aqui, como é que a gente calcula, gente? Área vezes altura. Então aqui, ó, no êmbolo 1 eu tenho uma área 1 e tenho uma altura 1. No êmbolo 2 a área aumenta, né? E repara aqui eu tenho uma altura 2. Essa altura aqui ela tende a diminuir, já que a área aumentou. Outro detalhe, se você tem um produto, né, são grandezas inversamente proporcionais. Você tem aqui um aumento de área e uma redução na altura da coluna, né? Show de bola, né, gente? Olha só, cuidado com esse carinha. Lembra, não é? De acordo com o princípio lá de pressão, quem é pressão? Vou colocar aqui do ladinho para a gente não perder nada. Pressão é força, não é isso? Sobre a área. Olha só, pressão é força sobre a área. Se eu quero saber, gente, quem é essa área, ela vai subir como? Multiplicando e a pressão desce dividindo. Então, a área vai ser força sobre a pressão. Foi exatamente isso que nós fizemos bem aqui. Ó. No lugar da área, colocamos força sobre a pressão. Só que quem é igual aqui é a variação de pressão. Não é? Então, olha só. Força 1, variação de pressão 1. A altura ficou, concorda? Olha só a altura da coluna 1. Igual força 2, variação de pressão 2, que multiplica a altura da coluna 2. Tá? E aí, ao fazer a análise, como as variações de pressões ela será a mesma,
Então a gente pode eliminar justamente essa variação de pressão e aí nós chegamos numa equação onde nós relacionamos força e altura, né? Então olha só, do lado que eu exerço a menor força, repara que eu tenho o que, galera? Maior deslocamento. Eu vou ter aqui o maior deslocamento líquido, ou seja, a maior coluna deslocada. Do outro lado, o que acontece do outro lado? Do outro lado eu tenho a maior força, né? Para a pressão ficar constante, essa variação ser constante. Então, do outro lado, aumentou a área, não aumenta a força? Sim, se aumenta a força, a altura da coluna vai ser o quê? Menor. Toma muito, mas muito cuidado com essa análise. Então, meus amores, só pra gente encerrar por hoje, pode tocar a musiquinha aí da Liga da Física. Põe aí a musiquinha, não é? A aula de hoje foi show. Então, só pra gente encerrar, ó, não esquece o Teorema de Pascal, que ele é muito importante para qualquer prova do vestibular do país. Então você faz uma força de um lado, exerce uma variação de pressão. Essa variação ela é distribuída a todos os pontos do fluido. Toma muito cuidado que se nós estivermos aumentando essa área, nós estamos aumentando o que? A força, né? E a variação de pressão ela é a mesma. Show de bola, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E não esqueçam, hein? Nossos conteúdos estão fechando. E após os conteúdos fecharem, aí sim nós vamos para os exercícios em cima de cada videoaula dessa. Mas antes, a gente conta com teu apoio. Então deixa teu like, compartilha esse vídeo, te inscreve no canal. Essas aulas são para vocês. Aqui a gente não cobra nada, a gente faz isso por amor à educação, por amor à física. Um abraço, galera, e até a próxima. Te inscreve no canal e toma esse recadinho aí.